Uma muito boa tarde a todos. A paz do Senhor também a quem nos visita. Bem-vindos. Eu gostava de fazer uma leitura bíblica e gostava que abrissem comigo em Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19, vamos ler apenas 5 versículos. A iniciar no versículo 5. Um pouco contexto, Jesus está a passar num certo local, está lá um homem que se quer encontrar com ele, não quer ser visto, esconde-se ou antes sobe porque ele é baixo e vamos já ver o que é que acontece. Então, Lucas 19, 5 diz o seguinte: E quando Jesus chegou àquele local, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui, a palavra de Deus. Um pensamento muito breve acerca destas palavras. Jesus, ele está a dizer uma coisa muito simples. Eu vim para salvar. E a forma como ele escolhe dizer isto é que veio buscar e salvar o que estava perdido. De uma forma muito resumida. Se é Jesus quem está a dizer isto, e nós até temos uma noção geral que Jesus disse que era o Filho de Deus e que ele próprio era Deus, e se ele veio fazer alguma coisa, quer dizer que nós, enquanto seres humanos, não conseguiríamos fazer aquilo que ele se propôs a fazer. É interessante porque a forma como Zaqueu recebe este Jesus é: eu percebi que estava errado e agora vou dar tudo aquilo que não dei antes. Atenção, porque Zaqueu também não diz que tinha roubado nada a alguém. Mas é interessante porque Zaqueu tem a noção que a vida dele não estava certa. Agora tem um encontro com Jesus. Jesus diz-lhe que veio salvação à casa dele e que isto tem a ver com o facto de ele vir buscar aquilo que estava perdido. Há coisas na nossa vida pessoal que nós não conseguimos fazer que apenas Jesus consegue fazer. Foi Ele que nos deu a vida e a nossa vida pertence a Ele. Mas aquilo que nós falhamos em fazer é devolver-lhe aquilo que Ele nos deu. De uma certa forma, nós acabamos por roubar o propósito original para o qual Deus nos criou. Mas Jesus veio para nos fazer entender que esse propósito pode ser restaurado por Ele. E esse propósito é que nós vivamos uma vida completa, feliz e plena ao lado de Jesus. Amém? E se alguém que está aqui ainda não compreendeu esta realidade, ainda não conhece aquilo que eu estou a falar, possas abrir o teu coração hoje. Se calhar até não quiseste ser visto, até vieste aqui só mesmo para perceber aquilo que estamos a fazer. Mas a verdade é que se estás aqui, é Jesus que te está a chamar. E Ele pode mostrar aquilo que tu tens que lhe devolver. Tens que lhe devolver a tua vida, porque só assim é que vais ser plenamente preenchido. E que este possa ser um desafio que começa agora, mas que ao longo deste tempo em que vamos estar juntos, possas compreender que Jesus é o melhor que pode acontecer na tua vida. Vou pedir para ficarmos de pé e vamos juntos clamar a Deus e também rogar a bênção dele para este culto e também possamos já ter uma predisposição para dizer: Deus, se isto tudo é verdade, se de facto tu me queres dar a compreensão que eu preciso de dar a minha vida a ti, então abre o meu coração para me ajudares a compreender isso. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu és grande e foste tu que nos criaste. Obrigado, Deus, porque temos a plena certeza que foste tu, Senhor, que nos escolheste a nós. É também por ti que nós podemos estar aqui, é por ti que esta reunião acontece e o nosso desejo, Senhor, é que cada vez mais aqueles que ainda não te conhecem possam saber quem tu és. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, Senhor, que a possam ter. Que de facto, Senhor, ganhamos a compreensão que falhamos diante de ti, que falhamos em dar a nossa vida a ti, mas tu vieste para restaurar essas coisas. Tu vieste, Senhor, para trazer aquilo que se havia perdido, que era uma relação plena com Deus, uma relação de amizade, uma relação de proximidade com Deus. Obrigado, Senhor. Nós queremos te entregar tudo nas tuas mãos. Este tempo também, este culto é para ti, Senhor. E nós queremos entregá-lo para ti também, Senhor. Em nome de Jesus, isto nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos também adorar com as nossas palmas.
Obrigada, Jesus. Terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 25. E vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 12. Levítico 25, 8 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem segareis o que nele nascer de si mesmo, nem dele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Até aqui a leitura da palavra de Deus. É praticamente inevitável, nesta altura do ano, nós não fazermos balanços. Não estou a falar do excesso de quilos promovido pelas sobremesas e pela comida da consoada. Não é balança, é balanço. Porque o ano está a terminar. E normalmente, por esta altura, nós escolhemos precisamente esta altura para fazer novos planos, para colocar expectativas novas, para termos esperança nos tempos que aí vêm, para de 31 para 1 fazermos um pequeno reset na nossa vida e começar tudo outra vez, diríamos nós. Porquê é que lemos o texto que lemos e o que é que o texto que lemos tem a ver com aquilo que eu estou a dizer? O texto que lemos tem a ver com aquilo que era, de facto, a forma que o povo de Israel tinha para fazer aquilo que nós tentamos fazer todos os anos, por altura do Ano Novo. É verdade que eles não faziam no início do ano deles, do ano judaico, mas a uma determinada data. O versículo 9 nos diz que é no mês 7º, aos 10 do mês, no dia da expiação. Eles faziam um reset. Eles começavam de novo e era bastante literal o eles começarem tudo outra vez. E eles chamavam a isso, porque não durava apenas uns dias, nem uma semana, mas durava um ano inteiro. Eles chamavam a isso o ano do jubileu. Um ano em que tudo começava outra vez. Um ano em que tudo voltava ao início. Um ano em que eles limpavam tudo e tinham a oportunidade de fazer de novo. De 50 em 50 anos, ou de 49 em 49 anos, no 50º ano, eles celebravam o jubileu. E o objetivo da iniciativa era mesmo este. Vamos começar outra vez. Vamos carregar no botão, voltar atrás, voltar ao início e começar. E é tão interessante pensar que isto não era algo que partia da mente de alguns, mas era legislado. Era uma lei do país, era algo que era normativo fazer entre toda a gente. E não era uma lei legislada por seres humanos capacitados, mas foi algo dado pelo próprio Deus. Deus deu ao seu povo esta lei para que eles tivessem esta iniciativa de 49 em 49 anos. E é verdade que quando nós lemos o texto e olhamos e pensamos nos pormenores, do não poderem lavrar a terra, e depois se lêssemos com mais atenção outros versículos, outras coisas que era suposto acontecer durante este ano, na nossa cabeça, na maneira como nós vivemos as coisas e fazemos as coisas, parece que não faz muito sentido. São coisas que hoje nós não faríamos. Mas naquele tempo faziam imenso sentido.
E estas leis eram dadas com base em princípios que ainda hoje são extremamente válidos. E que, por exemplo, inspiram coisas que ainda hoje praticamos. Os indultos, o perdão presidencial, por exemplo, é uma prática advinda do princípio que aqui está de uma segunda oportunidade. De dar a alguém a hipótese de começar de novo. À época, aquilo que nós temos que compreender ao pensar na história da sociedade humana, estes princípios como o respeito pelo outro, como a solidariedade, como a assistência social, que hoje são normais, nós gritamos por isso quando não acontece, quando não temos respeito, quando não somos solidários, quando falta assistência a alguém, porque nós hoje consideramos normais. Mas naquele tempo, um país ter uma lei como estas era absolutamente diferenciador. Era uma pedrada no charco àquilo que era convencional. E isso mostra a ti e a mim uma coisa. Deus quer o nosso bem-estar. Deus quer o bem-estar do homem. O facto destas ideias, destas iniciativas partirem da mente de Deus e serem passadas para o ser humano, ensinadas ao ser humano para que ele pudesse fazer, mostram que Deus quer o nosso bem. Que Deus quer aquilo que é o melhor para nós. E que efetivamente as sociedades humanas podem melhorar se seguirem as diretrizes de Deus. Olhamos para a história do nosso mundo e percebemos que as épocas em que o homem mais fez as coisas à maneira de Deus. Não estou a dizer as épocas em que o homem mais foi religioso, porque a religiosidade conduziu a outros momentos mais escuros da história humana. Mas quando efetivamente as sociedades e os governos fizeram as coisas à maneira de Deus, os países evoluíram, as sociedades desenvolveram e conhecemos crescimento como noutras ocasiões não conhecemos, porque Deus sabe aquilo que é o melhor para ti. Deus sabe aquilo que é o melhor para mim e ainda hoje Ele quer o mesmo para nós, Ele quer o nosso bem. Por isso se estabeleceu esta ideia do jubileu, esta lei do ano do jubileu. E como nós lemos no texto e ficamos só nesta parte, em primeiro lugar, nesse ano não se semeava, não se trabalhava a terra. Nem tampouco se colhia aquilo que naturalmente crescia na terra. E se pensarmos bem, se eu tiver a incorrer em algum erro, perdoem, mas já não tenho aulas de geografia há muito tempo. Lembro-me que isto estava sem geografia. Ainda hoje a agricultura pratica algo semelhante, que é chamado pousio. A terra descansava. A própria terra fazia um reset, tornando a não ser explorada pelo homem. E em que posição é que isto deixava as pessoas? Porque acabamos de dizer que Deus quer o nosso bem-estar. Então como é que era possível às pessoas viverem um ano inteiro sem poderem trabalhar a terra, sem poderem cultivar, nem tão pouco apanhar aquilo que crescia naturalmente? As pessoas deviam viver daquilo que tinham acumulado em anos anteriores. E em particular havia uma promessa de Deus que no ano exatamente anterior ao ano do jubileu, Deus daria ainda mais para que chegasse e sobrasse, para eles poderem viver à vontade naquele ano. Isto incentivava as pessoas a uma coisa: a não confiar tanto nas suas capacidades, mas a confiar em algo mais que transcendia as suas próprias capacidades. O cuidado de Deus por cada uma delas. Porque a grande questão é esta. Tu podes estar a ouvir nesta tarde que Deus quer o teu bem-estar. Mas como é que isso se traduz no teu dia-a-dia? Tu podes ouvir e até gostar da ideia de que existe um ser superior que quer cuidar de ti. Mas o ponto seguinte é mais complicado, porque tu precisas de confiar nesse cuidado de Deus por ti. Eu não sei como é que tu vais entrar no novo ano, mas há uma coisa que eu sei. O ano que findou e o ano anterior
mostraram-nos que há coisas que fogem do nosso controle, que transcendem as nossas capacidades, que por muitas capacidades que nós tenhamos, não conseguimos resolver. Nem sequer é preciso o que aconteceu nos últimos 2 anos para nós sabermos isto. Há tantas coisas na vida que nos mostram que nós não conseguimos fazer tudo, que nós não conseguimos controlar tudo, que nós não conseguimos sempre ter um cenário em que estamos bem por nossa própria virtude. Às vezes estamos mal e não há nada que possamos fazer por isso. Então, por causa disso, eu e tu somos incentivados a não confiar tanto em nós mesmos. No novo ano que se avizinha, confia menos em ti. É a Bíblia que diz, maldito o homem que confia no homem. Mas confia em algo mais. Confia que existe um Deus que te ama. Um Deus que tem todo o poder. O salmista dizia, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eles eram incentivados a não confiar nas suas capacidades de agricultura, mas a confiarem em Deus, porque foi Deus que criou as coisas. Ele melhor do que ninguém sabe. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, é um Deus que te ama e que quer tomar conta de ti. E que te permite fazeres prova dele, para que possas confiar que ele será por ti. Porque tu já experimentaste que nem sempre adianta confiar em ti, muito menos em pessoas à tua volta ou em instituições à tua volta, porque elas são falíveis. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus não falha. O jubileu mostrava às pessoas que nada era delas. Porque tudo aquilo que elas granjeassem ao longo dos anos, naquele ano, se aquilo originalmente era de outra pessoa, elas tinham que devolver. Mesmo tendo terras, terrenos de sua possessão, naquele ano eles não podiam fazer nada com elas. Por um ano não podiam depender da sua força de trabalho. Tinham que devolver aquilo que tinham ganho. A verdade é que nós não levamos nada desta vida. Quando uma das personagens que nós mais falamos, quando abordamos o sofrimento, Jó, de repente viu-se sem nada de tudo aquilo que tinha conquistado ao longo da sua vida. Conquistou terrenos, conquistou bens, conquistou casas, construiu uma família e perdeu tudo. Ele exclamou, nu vim e nu voltarei. A verdade é esta, nós não levamos nada desta vida. Tudo vem da mão de Deus para nós. Tudo nos é dado, nada é nosso, tudo é dele. Isto significa uma coisa, eu sou devedor a Deus. Esse Deus que me ama, que quer o meu bem-estar, que me incentiva a eu confiar nele, eu sou devedor para ele. Inclusive da minha própria vida. Nenhum de nós nasceu por sua autorrecriação. Nenhum de nós veio à existência porque quis. Mas a vida foi-nos dada. Não só a vida, mas nós somos devedores de mais, somos devedores da força. Aquela força que te faz trabalhar para ganhares o teu pão e que te faz sentir satisfeito contigo mesmo, realizado, porque conseguiste, porque alcançaste, ela não é tua. E a prova é que um dia tu queres essa força e não a tens. Nós somos devedores da força, somos devedores da capacidade, da inteligência, do saber, somos devedores do ar que respiramos. Somos devedores até do tempo que dedicamos tanto e a tanta coisa e pouco ou nenhum ao próprio Deus que nos deu o tempo. Somos devedores. Somos devedores, inclusive, da liberdade que o próprio Deus nos deu para nós escolhermos aquilo que queremos fazer da nossa vida. E que, na sua maioria, o ser humano decidiu escolher viver longe de Deus. Eu e tu somos devedores. E como já ouvimos hoje, ao lermos sobre Zaqueu, alguém que é devedor precisa eventualmente de pagar a sua dívida. Mais cedo ou mais tarde tem que devolver aquilo que pegou.
A verdade é que um dia eu e tu teremos que prestar contas a este Deus. A verdade é que aquela gente sabia que no máximo de 49 em 49 anos as dívidas tinham que ser todas saldadas. Tudo tinha que voltar ao sítio. E isso leva-me ao segundo ponto. Ao 50º ano, a lei do jubileu fazia com que tudo o que estava em dívida fosse anulado. Quem tinha terrenos penhorados eram-lhe devolvidos. Quem estava preso era solto. Quem era escravo tinha a oportunidade de recomeçar a vida livre. Todos os pertences voltavam aos seus antigos donos. Não importava se a pessoa tivesse vendido por caro, por barato, se a pessoa tivesse pago porque devia alguma coisa a alguém. Naquele ano, tudo voltava, tudo era devolvido ao dono original. Era uma forma do comércio ser justo. Era uma forma de travar possíveis corrupções. Era uma forma de dar uma segunda oportunidade a todos aqueles que durante a sua vida tivessem feito escolhas erradas. Porque mesmo a pessoa tendo errado, tendo escolhido mal, tinha uma segunda oportunidade e tinha de volta aquilo que lhe tinha sido tirado. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos esta é a sensação que eu tenho. Que a humanidade, no geral, tem vivido os últimos tempos com o sentimento que lhe foi tirado algo. Mesmo aqueles a quem este momento não atingiu diretamente, vivemos como se alguém nos tivesse tirado algo e queremos que nos devolvam. Para alguns este tempo tirou a alegria. Já não conseguem viver de uma forma alegre como viviam antes. Para outros tirou a esperança, não conseguem olhar para a frente e ver um cenário melhor. Isto agora vai ser sempre assim. Agora vamos ter que sempre viver assim. Mais vale conformarmos-nos com isto. Para outros tirou a segurança. Tirou oportunidades. Tirou dinheiro. Alguns perderam relacionamentos. E a verdade é que chegando ao tempo dos balanços, a única pergunta que tu fazes a ti mesmo é: será que algum dia eu vou poder reaver aquilo que eu perdi? Será que algum dia eu vou voltar a ter a alegria que eu tinha? Será que algum dia eu vou voltar a ter a esperança que eu tinha? Será que algum dia eu vou voltar a ter a segurança que eu tinha? Se calhar pela primeira vez estás a pensar nisso, porque efetivamente até percebias que alguma coisa estava diferente em ti, mas nem sequer conseguias descortinar o que era. Acho que todos nós queremos voltar àquilo que era antes. Todos nós queremos uma nova oportunidade. Dissemos há pouco que somos devedores da liberdade que Deus nos deu. E a verdade é que a humanidade, de uma forma ou de outra, escolheu toda mal ao afastar-se de Deus. Mas o jubileu ensina-me uma coisa. Deus é um Deus de segundas oportunidades. O Deus que te ama, que quer o teu bem-estar, que te incentiva a confiar nele, que tudo é dele, o Deus com o qual eu e tu estamos em dívida. Ele é o Deus das segundas oportunidades e que te quer dar a ti aquilo que te foi tirado. Tão interessante. Aquele que tem a maior dívida a receber é o primeiro que quer dar o que foi tirado aos outros. Um pequeno pormenor que fazia com que esta lei funcionasse. Só podia haver devolução, as coisas só podiam voltar aos seus donos originais, o preso só podia ser solto, o escravo só podia ser livre, as dívidas só podiam ser anuladas se a outra parte perdoasse. Só havia devolução se houvesse perdão.
O princípio era este. A pessoa recebia de volta, não era por dom automático da lei, mas porque era perdoada. Não porque ela merecesse, não porque lhe era um direito adquirido, mas porque ela sabia que a sua escolha errada, ao 50º ano, era-lhe oferecido perdão. E tudo começa no perdão. Esta é a nossa maior necessidade. No que toca à nossa vida, mais do que tudo, é aquele sentimento de nos deitarmos à noite na cama de consciência tranquila, de que não devemos nada a ninguém. Estarei a dizer alguma coisa assim tão descabida? Por muito que nos falte isto ou aquilo, podermos viver tranquilos. A questão é que ainda há pouco dissemos que devemos a Deus. E é isso que nos garante a nossa devolução, é que Deus tem perdão para nos dar. O Deus das segundas oportunidades é o Deus que quer dar perdão. E é isso que o Natal nos lembra. Que Deus enviou Jesus para morrer. Alguns de nós ainda perguntam, morrer porquê? Havia alguma necessidade de Jesus morrer? Jesus não podia ter feito a obra de Deus, Jesus não podia ter feito aquilo que Deus queria sem ter que morrer? Digo-te que não. Porque era necessária a justiça. Para haver devolução, para haver restituição, tinha que haver perdão. Havia um elemento legal que oferecia o perdão. No caso do nosso pecado em relação a Deus, no caso da nossa dívida a Deus, tem que haver pagamento. E o pagamento foi feito por Jesus na cruz do Calvário. O que o Natal nos lembra é que Jesus pagou o preço da nossa dívida para com Deus, para que nós pudéssemos ter perdão e nos pudesse ser devolvido aquilo que de mais valioso nós tínhamos e que perdemos, o nosso relacionamento com Deus. Porque aquilo que a Bíblia nos mostra e aquilo que tu és desafiado a pensar é que, de facto, a tua vida não faz sentido se Deus não fizer parte dela. É isso que eu tenho experimentado, é isso que a maioria dos presentes tem experimentado também. A vida sem Deus não faz sentido. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos quer bem, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que quer que tu confies nele, a tua vida não faz sentido sem ele. E Jesus morreu na cruz, não só para te ser restituído uma série de outras coisas, mas para te ser restituído o mais importante, a possibilidade de ter comunhão com Deus, de seres amigo de Deus. Se tiveres o perdão de Deus na tua vida, as circunstâncias até podem ser adversas, mas mais ninguém vai conseguir tirar-te a alegria, a segurança, a esperança, porque Deus vai estar do teu lado. Como o nosso irmão Mário cantou há bocado, eu prefiro viver circunstâncias adversas tendo Jesus. Porque uma coisa é certa, com Deus ao nosso lado, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Alegria. Sim, alegria. O tempo de jubileu era por todas as razões e mais algumas, um tempo de alegria. Não é à toa que a tradução da palavra vai dar para outras expressões como júbilo, como rejubilar. Porque as pessoas, como lhes era restituído aquilo que elas tinham perdido, obviamente que a reação era de alegria. Alguém que tinha sido preso para pagar uma dívida podia voltar à sua família. Alguém que tinha ficado escravo porque não tinha como pagar e tinha que trabalhar para pagar, podia voltar à sua família. Alguém que tinha perdido a herança de família podia recuperar. Eram tempos de alegria. E aquilo que eu e tu precisamos rapidamente é de tempos de alegria. Não uma alegria passageira. Nós não precisamos de festas, nem de coisas que perdemos com a pandemia e que nos davam alegria. E que agora reclamamos, porque há leis que nos impedem de fazer essas coisas.
E ficamos aflitos porque queremos estar com a família e precisamos de fazer autoteste. E depois queremos ir ali, queremos ir além. Coisas que dão alegria passageira, não é isso. Eu preciso de uma alegria interior. Que mesmo que a pandemia permaneça, ninguém me consegue tirar essa alegria. Uma alegria que vem do facto de sabermos que tivemos uma segunda oportunidade. Uma alegria que vem do facto de sabermos que fomos perdoados. Uma alegria dada por Deus e que nós agarramos. Uma alegria que vem porque sabemos que temos liberdade. Uma esperança que já não somos mais devedores e que Ele está connosco. Aquilo que eu e tu como cristãos conhecemos muito bem. Uma alegria da salvação. Deixem-me só travar um bocadinho. Se calhar, tiraram-nos coisas que de facto nós sabemos que já não voltam. Mas Deus tem uma paz, uma alegria, que preenche o mais vazio dos corações. As circunstâncias podem ser adversas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos tender para conclusões. O ano do jubileu também era o tempo dos noivos receberem heranças familiares, fruto do casamento. Estivessem prometidos para casar ou tivessem recentemente casado, aquele ano, o 50º ano, era o ano das famílias se reunirem e dizerem: ora bem, o filho e a filha casaram, vamos lá dividir aqui as coisas, que é para lhes dar. E eles tinham direito à porção da família para poderem começar a vida, para poderem dar os primeiros passos para uma vida. E aquilo que eu quero que tu saibas é uma coisa: Deus não tem só perdão para te dar. A obra de Jesus na cruz abre a porta a muito mais. Porque com o perdão de Deus, tu tens a porta aberta para um relacionamento com Deus. Que traz significado à tua vida, que traz o cuidado de Deus para ti e que traz a abundância de um Deus Criador e Todo-Poderoso. É a herança do Pai para os filhos. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus ganham o direito de serem feitos filhos de Deus. E porque ganham o direito de serem feitos filhos de Deus, ganham o direito de terem acesso a tudo aquilo que o Pai tem para dar. Foi o próprio Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e uma vida com abundância. Tudo o que Deus tem para te dar está à tua disposição. A única coisa que tu tens que fazer é aceitar. O ano do jubileu representava isso mesmo. Havia perdão. As pessoas tinham o direito a que lhes fosse restituído aquilo que elas tinham perdido. A única coisa que elas precisavam de fazer era aceitar. Elas não tinham feito nada para que lhes fosse restituídas as coisas. Era de lei. Elas só tinham que aceitar. Tu não fizeste nada para merecer o favor de Deus. Tu não fizeste nada para merecer a bênção de Deus, a salvação, o facto de teres um relacionamento com Deus. Mas Jesus cumpriu toda a lei, morrendo na cruz, para que tu pudesses receber, para que te fosse restituído, para que tu pudesses ser feliz. E a única coisa que tu precisas de fazer é aceitar. Tudo aquilo que falamos, admitir que tudo é dele. Admitir que estás em dívida para com Ele. Confiar que Deus te ama. Confiar que Ele quer tomar conta de ti. E receber o perdão dEle.